Bom dia, turma, bom dia, tudo bem? Vamos voltar nossas aulinhas aí com geometria, falando de novo sobre triângulo e retângulos, não é isso? Nós vimos relações métricas de um triângulo retângulo, né? Que são aquelas formulazinhas que falam sobre hipotenusa, fala sobre os catetos, não é isso? Hoje nós vamos falar a mesma coisa, a linguagem é a mesma, a gente vai falar sobre hipotenusa e catetos. Só que hoje nós vamos ver relações trigonométricas, não é relações métricas. São relações trigonométricas. Mas nós também vamos ver também hipotenusa e catetos. Tá bom? Não é coisa assim que dá para misturar as duas coisas não, tá? Porque nós vamos ver mais através de ângulos. Tá? Nós vamos ver mais em relação a ângulos, porque nós vamos ver as relações trigonométricas em relação a seno, a cosseno e a tangente, ok? Vai ficar um pouco mais visível, mais compreensível, a palavra certa é essa, vocês olhando aqui agora nesse tipo de exemplos que eu dei aqui, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, só para que vocês vejam melhor. Tá? Então tá aqui, ó. Tá vendo? O triângulo retângulo, ainda nós vamos ver. Tá vendo aqui, ó, o lado maior do triângulo retângulo A, que é a hipotenusa, e os outros lados são os catetos, que é B e C. É isso? Nós também já vimos isso quando a gente estava falando em relações métricas de um triângulo retângulo. Agora aqui, conforme eu já tinha falado, nós vamos ver seno, tá vendo? Seno, cosseno e tangente. A abreviação de seno é sen, ou seja, com S, né? S-E-N, sen. Cosseno, a abreviação de cosseno é cos, C-O-S. E a abreviação de tangente é TG. Tá? Essas são as abreviações das relações trigonométricas. Perfeito? Agora aqui, ó, nós vamos ver quando que é seno, quando que é cosseno, quando que é tangente. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui só para que vocês visualizem a mesma coisa que nós fizemos nas relações métricas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no triângulo retângulo. Eu marquei o ângulo B e marquei o ângulo C. Perfeito? Primeiro a gente vai ver em relação ao ângulo B, que eu botei até de vermelho aqui, tá? Então vamos lá, olha só. O que é seno de B? Porque eu estou falando em relação a B. O que é seno de B? Aí eu botei aqui ao lado. É o cateto oposto sobre quem? A hipotenusa. É uma divisão, né? De cateto oposto com a hipotenusa. Ok? Então, seno é exatamente isso. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como vocês já conhecem os catetos num triângulo retângulo e já conhece a hipotenusa, então fica mais fácil para que vocês identifiquem o cateto oposto. Então vamos lá. Eu estou falando, repetindo, eu estou falando em relação ao ângulo B, tá? Então vamos lá. O que é seno de B? É o cateto oposto, que está aqui escrito, ó. É o cateto oposto. Ó, cateto não é aqui? Cateto não é aqui? Aqui é a hipotenusa. Se eu estou falando em relação ao seno B, e ele está dizendo que no seno B é o cateto oposto, então o cateto oposto a esse é o B. Tá lá, ó. É o B. Sobre quem? A hipotenusa tá lá, sobre o A. Tá? Então, repetindo. Seno de B. Estou falando do ângulo B. O que é seno? É o cateto oposto, o ângulo B está aqui, o cateto oposto a esse é esse daqui de cima. B. Sobre quem? A hipotenusa. Tá lá. Então, a divisão é essa daí. É o cateto oposto sobre a hipotenusa quando eu estou falando de seno. Tá? Agora vamos ver o cosseno. O que é o cosseno de B?
O B está aqui, o ângulo é esse aqui. O que é cosseno? É o cateto adjacente, está aqui, sobre quem? A hipotenusa. Cateto adjacente é o próprio cateto mesmo, é esse daqui. C sobre quem? O A, que é a hipotenusa, está lá. Ok? E o que é tangente de B? Está falando do ângulo B. O que é tangente? Está aqui, ó. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se é o cateto oposto a esse, é o B. Sobre quem? O cateto adjacente, é o C. Então tá lá, B sobre C. Tá? Então sempre quando a gente está falando de seno, nós estamos falando de quê? De cateto oposto sobre hipotenusa. Está lá escrito. Quando a gente tá falando de cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quando a gente está falando de tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá legal? Bem, com isso aqui, ó, com essa referência aqui, que nós vimos agora, nós podemos resolver N exercícios. Tá legal? Vamos ver em relação agora aqui, ó, tá vendo? Tomando o ângulo B como referência. Agora a gente vai tomar o ângulo C como referência. Agora vai ser esse daqui, ó, é o C. Em relação ao ângulo C, tá? Aqui foi em relação ao ângulo B, agora aqui vai ser em relação ao ângulo C, que tá aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui, só que aqui agora vai mudar só de ângulo. Vai ser em relação ao ângulo C. Tá? Então vamos ver. O que é seno de C? É a mesma coisa, é o cateto oposto sobre hipotenusa. Só que mudou o ângulo agora. É o cateto oposto, quem é o cateto oposto a esse aqui, o B? É o C, sobre a hipotenusa A. Então ficou C sobre A, tá lá. Ok? Agora aqui, o que é cosseno de C? O cosseno de C, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, adjacente. Só que nós estamos falando agora em relação ao ângulo C. Cateto adjacente é o B mesmo, sobre a hipotenusa A. Então ficou B sobre A, tá lá, ó. Perfeito? Deixa eu chegar mais um pouquinho para frente para vocês verem. Tá? E a tangente de C? O que é a tangente de C? É o cateto oposto. Tô falando do ângulo C, ó. Peraí, aqui vocês não estão vendo, né? Aqui, ó. O que é o cateto... A tangente de C é o cateto oposto, que é o C, sobre o cateto adjacente, que é o B. Então ficou C sobre B, tá lá. C sobre B. Perfeito? Agora vocês vão ter que saber essa relaçãozinha aqui sim, tá? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Então vocês vão ver sempre essas relações trigonométricas em relação ao ângulo. Se ele está pedindo o ângulo B, então o cateto oposto a esse aqui é esse daqui. Se está pedindo em relação ao seno de C, é o cateto oposto. Então é esse daqui, sobre a hipotenusa. Perfeito? E o cateto adjacente, se for em relação ao B, é o C mesmo. Se for em relação ao ângulo C, é o B mesmo. Sobre a hipotenusa, que já sabe que é o A, que é o maior lado. Tá? Aí eu coloquei um exemplozinho aqui, bem tranquilozinho aqui, só para que vocês vejam em relação a números, tá? Então vamos ver aqui, ó. O que é seno? Seno de A. Eu estou pedindo em relação a qual ângulo? Ao A. Aí vou lá direto ao A. Tá aqui o A. Não é isso? O que é seno? Tá lá escrito. É o cateto oposto, ó. Em relação ao A. É o cateto oposto. Quem é? O cateto oposto a esse daqui. É o daqui de baixo, 5. Sobre quem? A hipotenusa, 6. Então ficou 5 sobre 6. Dividindo 5 sobre 6, eu aproximei duas casas decimais. Ficou 0,83 centímetro. Tá? Só fiz essa divisão aí. Perfeito? Agora vamos ver o cosseno. E também em relação ao ângulo A. O cosseno. Cosseno é o quê? Tá aqui. É o cateto adjacente, que é o próprio cateto. Sobre quem? A hipotenusa, que é o 6. Então ficou 4 sobre 6. Tá lá, 4 sobre 6. Simplifiquei por 2, deu 2 terços. Ok? Dividir 2 por 3 deu 0,66 centímetros. Ok? E a tangente? O que é a tangente? Também em relação ao ângulo A. O que é tangente? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui?
a esse daqui, é o 5, sobre o cateto adjacente, sobre 4. Então, ficou 5 sobre 4. Dividindo 5 sobre 4, deu 1,25 centímetro. Ok? Então, vocês estão vendo aí que não tem nada de complicado. A única coisa que vocês vão ter que ver é identificar o ângulo. Identificando o ângulo, vocês vão pegar as relações trigonométricas que estão sendo pedidas e ver quem que está sobre quem, tá? Então não pode esquecer, seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui no triângulo vocês já sabem que o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. Isso vocês já sabiam. Perfeito? Turminha, por hoje é só. E eu vou passar alguns exercícios também, que também acho que vai ser válido para que vocês façam aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em relação às páginas. Ó, vocês podem fazer a página 112 e a página 113, tá bom? Então, vou marcar aqui, ó, só para que vocês vejam, ó. Página 112 e 113. Essas são as páginas aí que vocês vão ter que fazer. Tá bom, turminha? Um grande abraço aí a todos e até a próxima aula.